Pode sentar. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos já sentindo o calor, né? Já começa a vir por aí o calor. Nosso irmão Isaac estava aqui a sentir já calor, né, Isaac? Graças a Deus. Isso já prenuncia aí o verão e nós, certamente, no tempo próprio, né, vamos tratar também do nosso horário do culto para o futuro. Mas, meus amados irmãos, queria convidar os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia em João capítulo 8, e nós vamos meditar na palavra do Senhor, João capítulo 8, e vamos ler a partir do versículo 1. Esse texto bíblico é muito conhecido, mas Deus tem uma palavra para os nossos corações, e em especial uma demonstração do amor de Deus, do perdão de Deus, e em especial para você que nos ouve ou que nos assiste através dessa internet, através do serviço de internet, ou vê-nos pelo vídeo. Queremos dizer que Deus se preocupa consigo, e Deus é o Deus que tem o poder, o único que pode perdoar pecados. E nós sabemos que a maior necessidade do pecador é ter perdão dos pecados. Talvez esse culto desse dia, respeitando aqui a homenagem que foi feita às irmãs, às mães, mas talvez a parte mais importante, depois da nossa adoração, do nosso louvor a Deus, porque reunimos com esse propósito, seja você que nos ouve, você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Talvez até aqui, presentemente, tem alguém que ainda não tenha tomado essa decisão de aceitar Jesus como seu Salvador. Talvez até crê nele, acredita até que Jesus Cristo, de fato, veio a este mundo, até acredita também que Jesus foi crucificado, morto, foi sepultado, crê que Jesus ressuscitou, mas que não deu um passo além dessa crença. Ainda não tomou a decisão de aceitá-lo, de recebê-lo no seu coração, dizer: Jesus, eu quero recebê-lo como meu Salvador, como Senhor da minha vida. E nessa tarde, nós queremos que, se por acaso você seja uma dessas pessoas que precisa de perdão para os seus pecados e tem desejo de salvação para a sua alma, Jesus Cristo quer entrar na sua vida hoje. Ele quer mudar a sua vida, ele quer te dar perdão e ele quer salvar a sua alma. Vamos ler a palavra de Deus, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher apanhada ou surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?
Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Meus amados irmãos, para nós, a igreja, e temos já bastante conhecimento, digamos assim, já ouvimos várias vezes falar desse texto bíblico, falar dessa história, e, na verdade, não nos cansa ouvir falar do amor de Jesus, do perdão de Jesus, e também ver como Jesus resolveu essa questão. Isso a nós é sempre agradável. Mas talvez para alguém que não conheça ainda, pode ser uma oportunidade a mais de comprovar o amor que Deus tem por nós. Primeiramente, todos nós somos pecadores, com uma pequena diferença: pecadores arrependidos e perdoados. Porque não existe homem que não peque, e não existe ninguém que tenha nascido, além de Jesus Cristo, que não tenha pecado. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Existem religiões que tentam criarem pessoas, determinadas personagens, pessoas até figuras importantes dentro da sua crença, de que alegam que aquelas pessoas são imaculadas, pessoas que nasceram sem pecado. Mas não existe nenhuma outra pessoa que tenha vindo a este mundo que não tenha cometido pecado, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Só Jesus nasceu sem pecado, porque só Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele não nasceu no pecado. E todas as demais pessoas, em toda a geração, depois de Adão e Eva, nasceram no pecado. Deus, quando criou o homem perfeito, homem e a mulher, criou-os perfeitos. Fez-os à sua imagem. Eles não tinham pecado, foram originais, criados sem pecado. Mas com a tentação, o diabo conseguiu colocar neles uma seta maligna e conseguiu fazê-los desobedecer a Deus, e pecaram. E a partir daquela queda do homem, do ser humano, todas as pessoas pecaram. Através de Adão e Eva, o pecado passou a todos nós. Então não existe criatura neste mundo que não tenha nascido no pecado. Então a única pessoa que nasceu sem pecado foi Jesus. Por isso, é também o único que pode tirar o pecado. Porque o sacrifício dele foi perfeito para perdoar os pecados. E voltando aqui à questão da religião, algumas pessoas até inventaram, com os passados séculos, passados tempos, inventaram figuras que tentavam eles fazer com que aquelas pessoas tivessem a preeminência dentro dessa hierarquia de salvação que é exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que ele estava dizendo é que ninguém poderia ser salvo se não fosse por intermédio dele. E Paulo, quando escreve a sua carta a Timóteo, ele diz: Timóteo, ensina isso, porque existe só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. E ele é o único advogado. João escreve também que ele é o único advogado para quando nós pecarmos. Ele é o nosso advogado, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E ele é o único que pode tirar o pecado do mundo. João Batista, quando estava realizando o batismo lá no Rio Jordão, ele viu vindo Jesus ao lado dele, e ele disse assim, virou para os seus discípulos e disse: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o único que pode perdoar o pecado. E quando Jesus manifestou-se, houve uma grande contenda dos religiosos, os fariseus, os saduceus, esses escribas aqui eram a casta religiosa da época de Jesus, dos dias de Jesus, eram aquelas pessoas que tinham a responsabilidade de ministrar os cultos. E eles eram as autoridades religiosas, os sacerdotes, os levitas, estava dividido em classes de grupos de pessoas, saduceus, os fariseus. Os saduceus, por exemplo, eram religiosos, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles achavam que
que não era verdade que alguém morria e depois ressuscitava. Eles não podiam passar na cabeça, mas eram os religiosos da época. E muitas outras coisas, eles tinham lá os seus costumes, as suas tradições. E quando Jesus apresenta como sendo o Salvador, aquele que tem poder para perdoar pecados, escandalizou essa raça. Esse grupo ficaram logo escandalizados, dizendo assim, este homem, ele blasfema. Ele diz que ele é Deus e só Deus pode perdoar os pecados. Então, um dia, Jesus estava numa casa e vieram lá as pessoas e desceram um paralítico pelo telhado para que ele pudesse orar e curar por aquele paralítico. E Jesus, então, disse assim para o paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus sabia que a maior preocupação deles era em relação à sua autoridade, como Deus que era, e perdoar pecado. Então Jesus virou para aquele paralítico e provocou aquele povo para dizer a eles que ele tinha, de fato, a autoridade para perdoar pecados. E ele disse assim, filho, os teus pecados estão perdoados. E começaram a murmurar logo. Quem é este? Quem é este para perdoar pecado? O único que pode perdoar pecado é Deus. E isso é interessante também. Até não falaram nada de errado, falaram a verdade. Porque hoje tem pessoas aí confessando a todos e a tudo e a todos, recebendo perdão, mas perdão só Deus pode dar. O único que tem o poder de dar perdão é Deus. Outro dia alguém chegou para mim e disse assim, olha, agora fizeram aí uma campanha aí, não sei o quê, aquelas invenções que os homens inventam para poder engodar as pessoas, e diz, agora estão fazendo aí, pode fazer isso, se a pessoa for em tal lugar, assim, ou fazer isso e aquilo, vão ter indulgência dos seus pecados. Podem pecar durante um certo tempo que estão perdoados, como se isso fosse possível. Mas as pessoas acreditam nessas coisas. Talvez você que me ouve também tenha até as suas razões de defender a sua crença, de defender aquilo que passa pela sua cabeça, e dizer, não, mas eu acredito nisso. Olha, ouça, você pode acreditar, mas está acreditando numa mentira. Porque o único que pode perdoar os pecados é Deus. Ninguém mais tem autoridade para perdoar os pecados. E Jesus, então, vendo que eles estavam a murmurar sobre a forma dele dizer àquele paralítico que os pecados deles estavam perdoados, Jesus, então, vendo-os murmurar, disse assim, espera aí, vou fazer-vos uma pergunta. Jesus queria conscientizá-los de que ali estava o Messias, o Deus poderoso, que poderia perdoar pecado, que tinha autoridade para perdoar pecado. E Jesus disse assim para eles, vou fazer-vos uma pergunta. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer-lhe, levanta e anda? Todos nós sabemos, eles também souberam na hora. Eles disseram, olha, vamos ver o que vai sair daí. Porque eles pensaram assim, falar é fácil. Dizer para o paralítico que está ali que os seus pecados estão perdoados é fácil. Mas agora fazê-lo levantar, isso já é mais difícil. Mas Jesus, então, sabendo que eles iam chegar a essa conclusão lógica, Jesus diz, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, virou para o paralítico e diz, a ti te digo, levanta e anda. E imediatamente ele levantou e ficou curado. E caiu um temor sobre aquele povo e glorificaram a Deus, porque passaram a pensar e a entender que Jesus era Deus e tinha o poder para perdoar os pecados. Ele era o único que poderia perdoar os pecados. Então, essa classe religiosa sempre andou, digamos assim, ao calcanhar de Jesus, tentando apanhá-lo em alguma coisa para o acusá-lo. E aqui aconteceu um momento também bastante difícil para Jesus, por causa dos seus inimigos religiosos. Então apanharam uma senhora, uma mulher, e, infelizmente, sabemos que ela não fez o que era correto, não era certo, e não é isso que Jesus está aqui a defender. Ela foi flagrada num ato de adultério, ou seja, era uma mulher casada, e que cometeu um ato abominável aos olhos de Deus e até da sociedade. Naquela época, a lei dizia que uma mulher que fosse apanhada, tanto a mulher como o homem, ambos teriam que ser apedrejados e mortos. Era uma violação da lei e eles teriam que ser apedrejados. A morte era uma morte por apedrejamento. Só que, como eles queriam tentar colocar Jesus numa má situação para um julgamento, que eles entendiam que Jesus iria fazer um julgamento errado, também enganaram, porque Jesus nunca faz julgamento errado, então eles levaram uma mulher, mas não levaram o homem. Engraçado que eles foram lá e lançaram mão da mulher,
e expuseram aquela senhora que havia tido um deslize moral e levou-a perante publicamente as pessoas e cercou ali a Jesus e juntamente aquela mulher e expôs a situação daquela mulher e diz: olha, essa mulher, ela foi apanhada num ato de adultério. E lembrou a Jesus, como se Jesus não soubesse, lembrou a Jesus que a lei dizia que tais pessoas deveriam ser mortas por apedrejamento. E como Jesus veio para trazer perdão para os pecados, e veio libertar os oprimidos, e veio trazer liberdade aos cativos, e veio para solucionar os problemas dos pecadores, veio para os que precisavam, para os enfermos, veio como médico para os doentes, veio salvar e buscar e salvar o que havia perdido, ele veio em socorro exatamente dos pecadores, para dar a eles uma nova oportunidade. Eles foram lá tentar Jesus, só que Jesus tinha uma resposta para eles, como tem hoje ainda a mesma resposta para todos que dele necessitar. Jesus é o nosso advogado. Jesus, então, quando viu que aquela situação, que aquela mulher realmente, segundo a lei, precisava ser apedrejada, mas Jesus, vendo que havia ali uma violação já dos princípios, porque faltava ali o outro acusado, e sabendo que a intenção deles, daqueles homens religiosos, era uma intenção maligna, ao ponto de tentar destruir ou desfazer a crença das pessoas de que Jesus era o Messias e veio para salvar e perdoar, Jesus então disse assim: vocês, depois de deixá-los lá na expectativa da resposta, diz que quando ouviram, Jesus ouviu, melhor dizendo, a acusação, Jesus não ligou a nada ao que eles disseram, porque diz a palavra de Deus que Jesus inclinou-se no chão e com o dedo escrevia lá na terra. Tem até alguns, isso não está escrito na Bíblia. O que eu vou dizer agora não está escrito na Bíblia. Tem alguns que afirmam, fazem aquelas deduções lógicas, aquelas pessoas que pensam, que imaginam e que são pessoas que têm a mente assim um pouco avantajada, que analisam certas coisas. Alguém diz que quando Jesus, não está escrito isso na Bíblia que eu vou dizer, amém? Diz que quando Jesus estava ali a escrever no chão com o dedo, ele estava escrevendo o pecado daquelas pessoas. Alguém imaginou, olha, Jesus escreveu lá, certamente escreveu vários tipos de coisas que eles estavam lendo, escrevendo lá em hebraico, não sei, estava lá a escrever, e eles ficaram parados, e Jesus continuou a escrever no chão. Como eles continuaram a perguntar, Jesus então levantou-se e disse assim: vamos fazer o seguinte, entre vocês, aquele que nunca cometera um pecado, aquele que se considera puro, sem pecado, seja o primeiro a lançar a primeira pedra nessa mulher. A lei diz que ela tem que ser morta porque ela pecou. E se vocês se consideram sem pecado, então faça o seguinte, cumpra a lei, lance a primeira pedra nela. E diz que houve um silêncio, porque as pessoas começaram a olhar para dentro de si, que é algo importantíssimo também para nós. Antes de acusar qualquer pessoa, antes de sairmos por aí a condenar as pessoas, devemos olhar para dentro de nós. Devemos olhar para a nossa vida. Devemos examinar a nós mesmos. Quando nós somos tão exigentes com os outros, será que nós temos condições de o ser? E neste caso, Jesus ensinou que aquela pessoa, e Jesus não diz, não, vocês não vão fazer isso que eu vou protegê-la. E vocês vieram aqui, eu vou protegê-la. Para eles acusarem, está defendendo o erro. Mas Jesus fez o seguinte, então se vocês acham que vocês são melhor do que ela, porque ela caiu num pecado, e foi abertamente, todos viram, e vocês estão a trazendo aqui, porque ela foi apanhada em flagrante. E o de vocês, que fazem as escondidas? E o pecado que vocês andam a cometer às escondidas? Que ninguém sabe, mas eu sei. Jesus diz, eu sei. E começou a apelar pela consciência deles. E eles vendo que o pecado que eles traziam também, era também passível de ser apedrejado também, porque violavam a lei de Deus, eles não tiveram mais como acusá-la. E diz que começaram a lançar as pedras ao chão, do mais velho ao mais novo. Foi saindo um por um, e ficou a mulher ali sozinha.
E Jesus, depois de um certo tempo, ele levanta, vê a mulher ali sozinha, Jesus sabia que aquelas pessoas iam partir em retirada. É interessante, porque algumas pessoas tentam enganar a si mesmas. Algumas pessoas, e talvez seja esse o caso de alguém que me ouve, tentam enganar a si mesmo e dizem, eu não preciso de perdão, eu não preciso de nada disso, porque eu sou uma pessoa que eu não faço mal a ninguém, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não preciso disso, eu não isso, eu não aquilo, e começa a arrumar um monte de justificativas para dizer que não precisa de perdão, não precisa de Jesus. Mas eu quero dizer que o maior pecado que alguém comete é a rejeição a Jesus Cristo. O maior pecado que alguém pode cometer é rejeitar o sacrifício expiatório de Jesus Cristo em seu favor. Não há maior pecado do que esse de rejeitar o amor de Deus, de rejeitar aquilo que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário por cada um de nós, pecadores. Então, todas as pessoas têm pecado e precisa de perdão e precisa de Jesus Cristo para a sua salvação, para ter vida eterna e para ter a paz espiritual e ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas alguns, eu não preciso. Precisa. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, a sua religião não pode te garantir salvação. A sua linhagem, sua família, não pode te garantir a você salvação para a sua alma. O seu status social não lhe pode garantir salvação. A sua riqueza não lhe pode garantir, a sua pobreza também não pode. Não há nada neste mundo. Os seus sofrimentos também não podem. Eu sofro muito, eu tenho sofrido muito, tenho direito ao céu. Não, Jesus sofreu mais do que você para poder te dar a oportunidade. Se você o receber como Senhor e Salvador, será salvo. A salvação não é mérito nosso. A salvação é mérito de Jesus e Deus nos concede gratuitamente. Pela fé, se creres, será salvo. E nós precisamos de receber essa salvação. Então, vendo Jesus, que aquelas pessoas fizeram um autoexame e concluindo ele que pela resposta que ele tivera, que as pessoas foram embora, Jesus então diz para aquela mulher, e aqui está o que Jesus hoje diz a todas as pessoas, independente do tipo de pecado que ela tem cometido. Quando ela se depara necessitada da graça de Deus, do perdão de Deus, a resposta, a palavra que ela recebe é essa. Jesus, olhando para a mulher, diz, mulher, onde estão os teus acusadores? A segunda pergunta, ninguém te condenou? E ele diz, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, essa é a tônica dessa mensagem. Vai e não peques mais. Jesus veio para dar a oportunidade ao pecador para que ele se arrependa dos seus pecados e comece uma nova vida, viva em novidade de vida. Jesus veio para dar uma oportunidade ao pecador para que ele esqueça o seu passado e, naquele momento em que se encontra com Jesus, enverede-se por uma nova vida ou uma vida em novidade. Que ele venha receber no seu coração o perdão dos seus pecados e comece a viver para Deus. O que Jesus disse àquela mulher, mulher, vai e não peques mais. Ou seja, ela teve uma grande oportunidade. E Jesus veio exatamente para trazer essa oportunidade aos pecadores. Quando alguém desejoso de perdão, porque a primeira coisa, a pessoa só vai ser salva o dia que ela reconhecer que ela é pecadora. Esse é o primeiro passo. O segundo é o dia que ela reconhecer que ela é pecadora e entender que ela precisa de perdão. Terceiro é quando ela aceitar Jesus como seu Salvador. Jesus veio para salvar o pecador. Jesus veio para resgatar o pecador. Todas as pessoas, independente de quem seja, se ela receber Jesus no seu coração, ela confessar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e arrependido dos seus pecados, vir a Jesus, será salvo. Então Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Jesus veio para libertar o pecador. Quando era acusado, ele era acusado de estar no meio dos pecadores,
de comer com os pecadores, de viver em prol dos pecadores. E quando ele era acusado, ele diz, olha, quem precisa de médicos são os enfermos. E eu vim buscar justo, eu vim buscar pecadores ao arrependimento. Jesus veio por aquele que está condenado. Jesus mesmo disse, após ressuscitar dentre os mortos, Jesus reuniu os seus discípulos e disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Jesus veio para trazer salvação ao pecador. E se nessa tarde, desse dia, você que me ouve através desse serviço de internet, você que talvez está na sua casa, no seu escritório, ou aqui mesmo, presentemente, você ainda não tomou essa decisão, talvez você tenha confiado em muitas coisas, ou tenha negligenciado essa necessidade de perdão, acha que está tudo bem na sua vida, mas você não tem Jesus. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. E isso é o mais importante saber. Quem não tem Jesus não tem salvação. Então Jesus hoje está aqui, não importa quem você seja, o importante é que você aceite-o no seu coração e receba o perdão para os seus pecados. E você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Jesus Cristo diz, aquele que vem a mim, de forma alguma eu o lançarei fora. Jesus recebe a todos, está de braço aberto para receber a todos. Ele é o nosso advogado. Ele é aquele que veio por nossa causa, veio por minha causa e por sua causa. Eu vou convidar a igreja a ficar de pé. Se nessa noite ou nessa tarde há alguém entre nós aqui, presente, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, e nessa tarde tem ouvido a palavra de Deus e tem dado crédito a essa palavra, tem sentido no seu coração que você precisa tomar uma decisão, você talvez tenha andado até aqui, tem caminhado, tem ouvido já várias vezes, tem recebido algumas orientações nesse sentido, mas o seu coração tem estado endurecido, você não tem tomado uma atitude de fé, talvez até pela primeira vez que você ouve essa palavra, mas você entende que você precisa de perdão, que você precisa ter Jesus como seu Salvador e quer recebê-lo, nós gostaríamos de orar por você, para que Deus possa perdoar os seus pecados, transformar a sua vida e escrever o seu nome no livro da vida, para que você tenha salvação da sua alma, a vida eterna. Se há alguém entre nós que deseja receber Jesus no seu coração, eu gostaria de conhecê-lo. Dá um sinal assim com a sua mão, se você quiser dizer, eu quero Jesus. Eu ainda não recebi Jesus, ainda não o aceitei como meu Senhor e Salvador, mas eu entendo que eu preciso de perdão. Eu preciso de receber Jesus, eu preciso da vida eterna. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Se há alguém aqui entre nós queremos orar por você. Amém? Enquanto os nossos irmãos do louvor, faz favor de vir cá. Nós vamos estar louvando ao Senhor. E enquanto nós louvamos ao Senhor, se você quiser, no seu coração, sente que você precisa de Jesus. Você não vai olhar para os que estão ao seu lado, porque aqui nós já tomamos a nossa decisão. Nós já fizemos um dia a nossa decisão. Nós entendemos, compreendemos um dia, percebemos a nossa necessidade e nos achegamos a Jesus. Dizemos, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero ter, Senhor, o perdão, quero ter vida eterna. E se nessa tarde há alguém conosco, enquanto nós estivermos cantando, nós vamos estar louvando ao Senhor. Eu vou pedir que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Se tiver alguém ao seu lado, o irmão ajude, convide essa pessoa do seu lado, venha com ela, venha estar com ela aqui à frente. Venha fazer companhia, porque nós vamos orar por ela, para que Deus possa escrever o seu nome no livro da vida. Jesus, em tua morte, tu pensavas em mim. Jesus, em tua morte, tu pensavas em mim. Que amor é este que deu sua vida por mim e abriu um novo e vivo caminho. Eu reconheço, tu és suficiente para mim, tudo para mim. Que amor é este que Deus
sua vida por mim e abriu um novo e vivo caminho. Eu reconheço, tu és suficiente para mim, tudo para mim. Jesus, em tua morte, tu pensavas em mim. Jesus, em tua morte, tu pensavas sempre em mim. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos estar orando ao Senhor. Graças a Deus. Há aqui um pedido de oração da irmã Lucília por um assunto. Ela pede oração por assuntos familiares. E nós vamos orar também, irmã Lucília. Graças a Deus. Você que está na sua casa agora, e quem sabe você tem aí neste momento tomado essa decisão de aceitar o Senhor Jesus. Saiba que Jesus está aí, Ele ouve a sua oração, ouve o seu clamor, Ele atende o seu pedido, e nós vamos orar por você. Também aqui, talvez você tenha ficado inibido, talvez sentiu assim constrangido de vir aqui à frente, mas aí mesmo onde você está, se você tem sentido no seu coração, fale com o Senhor enquanto nós oramos. Fale com o Senhor. Senhor, eu preciso do teu perdão, eu necessito do teu perdão. E Deus vai perdoar, e Deus vai escrever a sua nova história. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai te dar o que você precisa, a alegria, a paz espiritual, porque diz a Bíblia que o pecado faz secar os ossos, a tristeza, a amargura, a sofrimento, a dor, a pranto, nas caladas da noite, quando está sozinho, sozinha, no momento em que você não pode estar talvez distraindo com tantas coisas, no momento em que você se põe só, o sofrimento assola a sua alma, mas Jesus quer te dar paz, Jesus quer tirar esse peso, essa carga, e nós vamos orar para que Deus possa abençoar a sua vida. Se você precisar, venha falar conosco, venha estar conosco, e nós queremos também ajudá-lo, orando consigo e ajudando nessa nova decisão que tomaste. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, te agradecer pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu zelo tão especial. Te agradecer, Senhor, meu Deus, por este amor tão grande, Senhor, que vem nos resgatar, que vem nos tirar, Senhor, do lamaçal do pecado, deste mundo de trevas, deste mundo de ilusão, Senhor, meu Deus. O Senhor que nos estendeu as mãos quando nós mais precisávamos. Nós que estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, andávamos, ó Deus, desgarrados como ovelhas, indo para o matadouro, sem Deus e sem Jesus neste mundo, Senhor. Mas Tu vieste, ó Deus, para nos resgatar. E com o Teu sangue precioso, vertido ali na cruz do Calvário, Deus, limpaste os nossos pecados, lavaste-nos, ó Deus, e nos perdoou, e escreveu o nosso nome no livro da vida, Senhor. E hoje podemos louvar e glorificar o Teu nome. É com esse entendimento, Senhor, com essa gratidão nos nossos corações, que nós intercedemos também em favor daqueles que nos ouvem neste momento. Que possam também, Senhor, meu Deus, serem apagados os seus pecados, serem, Pai querido, seus nomes escritos no livro da vida, suas vidas transformadas, que haja paz sobre as suas vidas, que haja alegria espiritual, que haja um gozo espiritual. Deus, escreva os seus nomes, meu Pai. Ajuda-os, ó Deus, a caminhar, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos. Amém e amém. Quanto a tua serva, irmã Lucília, Senhor,
Deus, o clamor do seu coração, o seu pedido de oração, pelo relacionamento familiar, pelos problemas que aflige. Deus, ajuda, Senhor, ajuda essas pessoas que ela tem citado, Deus, no seu pedido de oração. Resolva as suas causas, dê ela vitória, resposta às suas orações, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Agora leva-nos, ó Deus, para o nosso lar. Dá-nos uma noite de bênção, Senhor, uma noite tranquila, uma semana ricamente abençoada, Senhor, protegida, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus.